Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, em todos os nossos templos, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos passar cerca de 10 horas em jejum, consagrar a todos os dizimistas, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, nós passamos em jejum o dia inteirinho. Nós plantamos a boa semente para Deus nos honrar naquele mês. Nós realizamos o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que nós trazemos à memória de Deus todos os nossos projetos para aquele ano, mas para esse ano, 2013. E o resultado é que você acompanha. Nós pagamos um preço alto, mas Deus tem nos recompensado grandemente. Santa Ceia do Senhor, a maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Vamos buscar a Deus. Olha o que diz aqui, em Êxodo 12, no 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. O tempero dessa carne era ervas amargas. Então, devia ser bem ruim, essas ervas amargas. A carne não ficava nada boa. Mas sabe por quê? Que Deus mandou temperar com ervas amargas? Antes deles saírem do Egito? Para eles não se esquecerem do tempo da escravidão, do tempo da vergonha, de onde Deus os estava tirando. Esse tem sido o grande problema do ser humano. Esquecer rapidamente de onde Deus o tirou. Quantas pessoas que foram tiradas do esterco, do pó, do fundo do poço, da vergonha, da humilhação, de uma doença incurável, de um problema familiar sem solução, de uma situação financeira vergonhosa. E Deus as ergueu. Deus ergueu. Mudou, virou o cativeiro delas. E depois elas fizeram o quê? Viraram as costas para o Senhor. Esqueceram rapidinho de onde Deus as havia tirado. Lamentavelmente, muita gente tem feito isso. O Senhor queria que eles não esquecessem do tempo da escravidão e mandou temperar aquela carne com ervas amargas. Então, devia estar bem ruim, mas para que eles lembrassem, eu era escravo, eu vivia na humilhação, meus filhos eram humilhados e Deus me tirou. Deus me tirou dessa vida, Deus me tirou dessa vergonha, Deus mudou a minha história, a vida da minha família. Deus queria que eles lembrassem. E isso não mudou. Não mudou. Conquistar é uma coisa, estabelecer as conquistas é outra coisa. Por que a vida de muita gente vive de altos e baixos? Sempre oscilando.
Normalmente lá embaixo. Porque a vida espiritual vive oscilando. Porque basta a pessoa sair do aperto para ela esquecer tudo que Deus fez por ela. Muita gente assim. Muitas pessoas têm conduzido a vida dessa maneira. Deus muda, transforma e ela deixa Deus. Ela abandona Deus. Ela começa a fazer corpo mole para buscar Deus. Depois que ela está lá em cima, depois que ela está com a vida mudada, ir à igreja fica difícil, cansativo, pesado, fardoso. Não tem mais prazer em buscar Deus. Reclama. Agora já não precisa disso tudo. Jejum? Para quê? Não precisa mais jejuar, não precisa mais estar na igreja. Alguns não precisam nem dizimar, nem ofertar mais. Não precisa mais priorizar Deus. Já estou abençoado, né? Agora a igreja tem defeito. A palavra está demorando. O culto não acaba, é uma eternidade. Vê problema em tudo, reclama. Começa a olhar para a direita, a olhar para a esquerda. Já começa a querer parar. Quantas pessoas que Deus mudou tanto e elas subiram. Mas, de repente, começaram a distrair. Estavam andando sobre as águas, como Pedro. Começaram a olhar para o vento, olhar para isso, olhar para aquilo. Porque a palavra de Deus nos dá um conselho, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, não para. Siga em frente. Mas alguns começam a olhar para cá, olhar para lá, a hora que vê, já estão longe de Deus, já estão fazendo tudo o contrário. Já esqueceram tudo que Deus fez. Já abandonaram o Senhor. Às vezes a pessoa não saiu da igreja, mas ela já abandonou a Deus. Ela está lá por obrigação, não presta atenção em mais nada, nada mais tem prazer, ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. Sem contar aqueles que já eram até obreiros e tiveram a capacidade de tirar a farda. Tiveram a capacidade de tirar a mão do arado e olhar para trás. Sem contar esses. Que depois que Deus fez tanto, aí tiraram a farda. Tiraram a farda. E ainda arruma desculpa, porque não estava dando para conciliar. Porque não, eu fui porque o meu marido foi, eu fui porque a minha mulher foi, então eu também fui. Não, porque estava muito difícil. Porque eu não concordo com isso, com aquilo. A história se repete há milênios. Há milênios. Adão e Eva estavam no paraíso e ainda não estava bom. Porque o problema não está fora, o problema está dentro da pessoa. Vencer vem de dentro. Vencer é uma tarefa interna. Se você não mudar o seu caráter, não mudar o que está dentro de você, você pode ter tudo aqui fora, que você vai acabar perdendo. Deus dá tudo e a pessoa joga tudo fora. Ela esquece do tempo da escravidão. Ela esquece. Deus mandou eles comerem aquela carne temperada com ervas amargas. Não esquece, hein? Não esquece que por muito tempo vocês ficaram aqui como escravos, envergonhados, humilhados. E eu estou tirando vocês. Antes deles saírem do Egito, Deus mandou comer a carne temperada com ervas amargas. Para que eles não esquecessem daquele tempo amargo, doído, sofrido, humilhante. Mas, infelizmente, como muitos deles, muitas vezes falaram de voltar para a escravidão, muitos não só falam como voltam para o Egito facilmente.
E esquecem rapidinho do tempo da escravidão, do tempo da amargura, de onde Deus os tirou. Esse é o maior problema, por isso que a pessoa é derrotada. O conselho que nós temos é: não esqueça de onde Deus te tirou. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Não queira voltar para lá, porque tem muita gente voltando para o tempo da escravidão. Muita gente. Porque depois que Deus honra, Deus ergue, vira as costas para Deus. Quantos que têm virado as costas para Deus? Com ladainhas, desculpinhas, fazendo corpo mole. Eu já falei aqui antes, vou falar: busca a Deus todo dia como se estivesse desesperado. Porque quando a gente está desesperado com um problema, a gente busca a Deus com uma força maior. Então busca a Deus sempre. Com toda a força da tua vida. Coloca sempre mais força para buscar a Deus. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. De Deus a gente não tira férias, minha gente. Não tem feriado. Não tem descanso de Deus. Você tem que forçar. Muitas vezes você não tá com vontade, mas você tem que colocar força. A tua carne quer moleza. Tá tudo bem, agora eu tenho tudo, tô abençoado, tô em paz. A tua carne agora só quer folgar. Mas a gente não pode folgar. Nós temos que permanecer firmes, buscando a Deus. Entendeu? Firmes. Se você parou, volta. Se você esqueceu de onde Deus te tirou, começa a lembrar. Se você já voltou para aquele mesmo lugar de escravidão, vamos, toma uma posição. Retorna, vem buscar Deus. Não faz assim. Não faz isso com a tua vida. Você só tem uma vida. Só uma vida. Entendeu? Tem gente que já se tornou... há pessoas que se tornaram mortos. Então, são mortos-vivos. Mortos-vivos. E a gente tem que viver enquanto a gente está vivo. É isso mesmo. Entendeu? Que alguns já estão mortos. Não sonham mais, não desejam mais. Eu quero viver enquanto eu estiver viva. É exatamente isso. Eu não quero que Deus me guarde de esquecer de onde Ele me tirou. Eu quero que Deus me guarde de esquecer tudo que Ele fez. Me guarde de não sonhar. Me guarde de morrer, mesmo tendo um coração batendo. Entendeu? Muita gente já morreu, mesmo tendo um coração batendo. Está vivo, mas está morto. Espiritualmente, não sonha mais, não tem mais nada. Mas por quê? Porque se distraiu da vida espiritual. E quando uma pessoa se distrai da vida espiritual, ela morre mesmo, acabou. Em nome de Jesus. Desperta. Você virou as costas para a fé? Você esqueceu do tempo em que você comia ervas amargas? Então lembra. E pega o rumo certo. Pega o rumo certo. Toma a direção que você sabe a que é certa. Faça algo de especial por você. Esse mundo jaz no maligno, Jesus está voltando. Longe de Deus você não vai conseguir nada. A base de religião, de emoção, de conversa fiada, você sabe que isso é perda de tempo. Busca a Deus, de verdade. Se lança nele, para que ele
te dê um tempo diferente, um tempo de paz. Ele pode mudar a sua vida. Você sabe que ele pode. Você sabe que ele pode mudar a sua vida. Dê esse passo de fé. E ele vai te honrar. Não fica do jeito que você está. Toma uma atitude imediatamente em favor de você. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Jane, como é que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Olha, quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim numa vida bem destruída, dependendo das pessoas, de família, né, principalmente, na humilhação, né, não tinha as coisas, nem mesmo assim as coisas de comer, para vestir. Cheguei aqui assim, não tinha prazer de nada mais na vida, né, não tinha assim vontade de viver. A senhora chegou nesse estado ao Ministério Mudança de Vida, só que depois que a senhora começou a colocar em prática os ensinamentos que a senhora recebeu aqui dentro, quais foram as principais mudanças que aconteceram na vida da senhora, Dona Jane? A principal mudança foi que quando eu aceitei Jesus, quando a gente está no fundo do poço, aquilo entra assim no fundo do coração da gente, né? Vai na alma mesmo, a palavra penetra. Só que me deu uma fraqueza, eu fiquei uns tempos e aí eu saí. Aí, às vezes as pessoas aqui, as pessoas de dentro da igreja falam pra gente não cair no mundo novamente. Mas a gente acha que tá falando por falar. E eu voltei. Aí, o recomeço foi pior do que o começo. Para mim recomeçar tudo aquilo foi pior, porque eu já sabia que aquilo que eu no começo eu já sabia que eu tinha que seguir aquilo para ser certo. E aí eu voltei. Aí a dor foi pior, porque aí veio a dor da amargura, a dor da tristeza, aquela dor da alma, que a gente sabe que Jesus tinha falado comigo. E por que eu fui voltar? Né? E foi pior. Mas aí eu voltei, fiz um propósito com o Senhor, fiz uma aliança e Deus foi me prosperando. E mediante isso, eu estava desempregada, foi aparecendo um serviço para mim, que hoje eu dispenso serviço todos os dias. Todos os dias tem um serviço me procurando, a senhora acredita? Porque eu trabalho de enfermeira e sou babá. E tem pessoas aqui em Rio Preto, assim, de alto padrão, que me procuram. Porque me conhece, mas isso é porque eu estou na casa do Senhor, né? Porque se eu estivesse lá fora, isso não iria acontecer. Então Deus foi me prosperando, me prosperou com 2 serviços e agora eu tenho não tenho a minha casa própria ainda, mas no mundo espiritual ela já está lá, entendeu? E eu tinha um desejo muito grande, que eu morava com meu marido, mas eu não era casada. E eu fui orando, olhei 6 anos, tá aqui ó, o documento, 6 anos. E o ano passado eu realizei esse desejo do meu coração. E eu fui falando pro meu marido, eu falava todos os dias para ele. Um dia ele cansou, ele falou, então nós vamos casar. Ele mesmo veio me procurar depois, que eu já até tinha parado de ficar perguntando para ele, né? Ele falou assim, então nós vamos casar. Casamos o ano passado. Na bênção do Senhor, foi abençoado mesmo. E esse ano, agora já na campanha dos 52 dias, eu tinha colocado a aposentadoria dele. E na primeira semana já veio a aposentadoria dele. Então é tudo bênção do Senhor. Cada dia que passa, o Senhor surpreende a gente diferente, a gente não está esperando. Então vem aquela surpresa, porque é por Deus. Valeu a pena o esforço, o sacrifício, a perseverança, as orações que a senhora tem realizado, os jejuns que a senhora tem realizado, os propósitos dos quais a senhora tem participado, tudo isso tem valido a pena na vida da senhora, não é verdade, Dona Jane?
Tem valido a pena e eu me procuro assim, me afastar daquilo que não está agradando o Senhor, até mesmo no meu trabalho. Então eu quero agradar Ele e não agradar a mim, né? O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora depois de todas as mudanças, depois de todas as vitórias que a senhora alcançou aqui dentro? É vida, né? A gente é vida porque a gente não tinha vida. É amor, a gente não tem nem explicação de falar. Porque o amor de Deus, a gente não tem uma explicação, assim, não tem como a gente definir como que é esse amor. Cada dia a gente vai mudando a vida, a maneira de pensar, a maneira de agir, né? Então é só Deus. Então daqui é só para a vida eterna, né? Eu todos os dias falo, Senhor, eu quero fazer do Teu agrado, porque eu quero morar com o Senhor. Eu não tenho uma casa aqui ainda, mas eu sei que a minha casa lá no céu está pronta para mim. Isso é o mais importante, salvação da alma. É a minha salvação, é o que eu mais peço para o Senhor. Olha, o Senhor veio e como eu trabalho, sou registrada em 2 serviços e esse ano eu recebi meu PIS. Quer dizer, todos os anos eu venho recebendo. Se eu falar isso para as pessoas, falam que é mentira. Como eu tenho 2 serviços e o meu salário ultrapassa aquilo para mim receber o PIS, porque é quem ganha até 2 salários mínimos. E o meu salário ultrapassa. E eu recebo. Inexplicavelmente a senhora tem recebido inclusive isso. É uma coisa assim, que se a gente for falar, as pessoas falam que é mentira. Deus tem feito coisas sobrenaturais na vida da senhora. Muito. Todo dia. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais, entendeu? Porque... A senhora tem pago o preço, essa é a realidade. Eu tenho pago o preço. Os meus jejuns, eu venho fazendo meus jejuns nas campanhas, entendeu? Abençoado, dona Jane. Abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, o Senhor também. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Olá, minha gente. Eu quero convidar vocês a estarem comigo nos trabalhos que nós vamos realizar agora em outubro. Quarta-feira, dia 9, eu vou estar na Avenida Duque de Caxias, 954, em Bauru, às 19h30. E sexta-feira, dia 11, na Avenida Badi Bacite, 4865, em São José do Rio Preto, às 19h30. 2 reuniões poderosas, uma em Bauru, dia 9, outra em São José do Rio Preto, dia 11. Eu tenho certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Se esforça, pega a sua família, esteja entre nós. Eu creio que você vai viver milagres. Em nome de Jesus. Eu estou muito motivada, não vejo a hora. Eu espero você. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por cada vida que está comigo, que esta mensagem entre agora, com total entendimento e com força para que ela se posicione. Que ela não termine o ano do jeito que ela está. Que ela não continue do jeito que ela está. Ela ainda pode terminar esse ano de uma maneira totalmente diferente. Ela ainda pode terminar esse ano como o melhor da vida dela. Não passou de hora. O Senhor pode mudar, em fração de segundos, uma situação. Mas ela tem que te buscar. Ela tem que dar passos de fé. Ela tem que fazer o que é certo. Ela tem que fazer o que ela sabe que o Senhor espera dela. Dá força a ela. Ela vença orgulho, arrogância, dureza. Que ela vença opiniões, a necessidade de agradar um e outro e permanecer nesse fracasso. Que às vezes, porque alguém é contra, ela fica no fracasso porque alguém é contra. Ela só tem uma vida, ela está deixando a vida dela passar. Tempo passa e não volta, e ela está perdendo a vida dela. Ela tá vivendo fracassos. Fracasso e não está vendo que só ela está perdendo com isso. Está infeliz, está angustiada,
Talvez nada anda, nada flui, e ela sabe por quê. Meu Deus, dá força para essa pessoa não destruir com ela, não ficar do jeito que ela está. Levanta esta vida, Senhor, e traga ela imediatamente. Que ela se volte para o Senhor, que o Senhor está buscando por ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, milagres, soluções e definições. Abençoo meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas, tenham com abundância, porque elas têm semeado na tua obra. Que elas tenham com abundância, meu Pai. Se ela parou de semear, que ela volte a semear. Se ela, meu Pai, tem deixado passar, que ela não deixe mais, que ela seja fiel até o fim. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a vencer. Abençoa cada um que ora comigo, com um despertamento total. E com força para reagir imediatamente, não protelar mais a decisão de se voltar para o Senhor. Abençoa cada um que eu te peço e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o nosso jejum de 10 horas da manutenção dos projetos Conquistas. Esteja entre nós. Nós estamos aqui para te ajudar. Podemos te ajudar. Você não está só. Tem Jesus e a nós do Ministério Mudança de Vida, que podemos te ajudar e queremos. E temos condições para isso. Pagamos um preço alto para isso. Conte com a gente, Deus te abençoe, fique com Jesus. Se ele não voltar, vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Dia 9 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.